Fala galera linda da internet! Hoje vamos falar sobre ondas mecânicas. Bom, como já faz uns 10 anos mais ou menos que eu trabalho com áudio, com música, eu quero trazer aqui as explicações sobre um outro olhar, abordar de uma maneira diferente dos vídeos que vocês encontram por aí a respeito desse assunto. Bom, primeiramente, o que come e aonde habita a onda mecânica? Ela nada mais é do que uma onda que se propaga por um meio material, seja ele sólido, líquido ou gasoso. O som, por exemplo, é o que a gente vai estar trabalhando nesse vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês vários exemplos a respeito do som. Bom, se em algum momento da vida de vocês já jogaram no Google, fizeram alguma pesquisa a respeito de ondas mecânicas, ou se vocês forem colocar agora na internet aí ondas mecânicas, vocês provavelmente vão se deparar com exemplos utilizando diapasão. Eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho de um vídeo da Univesp falando sobre isso. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Só lembrando que todos os vídeos e imagens vão estar aqui na descrição embaixo. No vídeo que vocês acabaram de ver, ele golpeia o diapasão com um martelo. E isso faz com que ele gere um som, que a gente dá o nome de som puro. Isso se dá por conta da estrutura do diapasão em forma de U. Esse som ele vai ser representado pelo programa de áudio como uma senoide perfeita. Bom, eu vou reproduzir aqui para vocês ouvirem o som. Esse som puro da senoide se dá pela essa forma dela de curva aqui, perfeita, com esses sobes e desces. Esse ponto mais alto aqui da curva a gente chama de pico, e esse ponto mais baixo a gente chama de vale. E esse ponto médio central aqui a gente chama de eixo zero ou ponto de repouso. A distância entre o pico e o eixo zero, ou o vale e o eixo zero, a gente dá o nome de amplitude, que nada mais é do que o volume do som que a gente ouve. Ou seja, quando você vai lá no seu aparelho de som e aumenta o volume, você está aumentando a distância entre eles. Além da amplitude, nós temos a frequência do som, que nada mais é que o quão grave, ou quão agudo, é o som gerado por uma fonte sonora. E essa frequência ela vai ser expressa em hertz. Se vocês prestarem bastante atenção, a onda se repete. Entre um ponto de repetição e outro ponto de repetição, nós temos um ciclo. A frequência, então, é quantas vezes essa onda se repete, ou seja, quantos ciclos ela faz no tempo de um segundo. Um som, por exemplo, de 440 Hz quer dizer que a onda se repete 440 vezes por segundo, ou seja, 440 ciclos por segundo. Aqui, por exemplo, a gente tem duas ondas selecionadas aqui, duas repetições de onda no caso. Se fosse o tempo de um segundo aqui, a gente teria 2 Hz, ou seja, duas repetições de onda em um segundo. Bom, agora a gente tem que a distância, certo? A distância entre um ponto de repetição e outro ponto de repetição, a gente vai dar o nome de comprimento de onda, que ela é dada em metros. Aí, quanto maior for esse comprimento de onda, menor vão ser os ciclos por segundo. E vice-versa, quanto menor for esse comprimento de onda, maior vai ser os ciclos por segundo. Bom, no mundo real, os sons são bem diferentes de senoides puras. Temos aqui, por exemplo, a representação do som de uma guitarra, que vocês vão ver que é bem diferente da senoide acima aqui, por exemplo. Cada som ao nosso redor tem a sua própria onda, que a gente dá o nome para ela de timbre. É isso que faz a gente diferenciar, por exemplo, 440 Hz de uma flauta e de um piano. É como se fosse, por exemplo, a impressão digital do som. Mesmo uma onda complexa como essa da guitarra, vocês vão perceber que a gente vai ter o início e o fim de um ciclo. Nesse exemplo aqui, um ciclo da onda da guitarra ocupa o mesmo tempo que 2 ciclos da senoide. Ou seja, em um segundo, a senoide oscila 440 vezes, 2 vezes mais que a guitarra. Então a guitarra está oscilando 220 ciclos por segundo, ou seja, 220 Hz. Logo, o som da senoide é mais agudo, 440 Hz,
E o da guitarra é mais grave, 220 Hz. Vale frisar que no exemplo está sendo tocado apenas uma nota, a nota Lá de 220 Hz, que é a nota Lá 2. Que diferentes notas vão ter diferentes frequências. Por exemplo, a Lá 3, que é a da senoide, ela tem 440 Hz. Ou seja, se eu tocasse o Lá 3 na guitarra, teria 440 Hz. Agora a gente vai ver como a onda se propaga em um meio. Vamos usar aquele clássico exemplo da pedra sendo atirada em um rio. Quando a pedra se choca com a superfície da água, ela vai gerar ondulações, igual nesse GIF aqui que vocês estão vendo. Se a gente conseguisse olhar de maneira paralela ao rio, a gente ia ver umas ondas parecidas com essa outra imagem que eu estou mostrando aqui agora. Vocês vão notar que é igualzinho a senoide acima. Ela vai fazer essas mesmas ondulações, essas subidas e descidas. Ou seja, se a gente tocar a guitarra dentro da água, vai gerar uma onda na superfície que vai ser igual a essa onda que a gente está vendo aqui no exemplo. Isso se dá pelo fato de que a água é o meio de propagação do som. Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, eu não sou um peixe, eu escuto as coisas pelo ar. Bom, no ar as coisas funcionam de maneira muito parecida como funciona na água, nos exemplos que eu dei da água. Agora vamos imaginar então que você está inflando um balão aí na sua frente, uma bola, alguma coisa redonda, esférica. E ela alcance 340 metros em 1 segundo. 1 segundo ela chegou a 340 metros. Isso daí é a velocidade do som, que se propaga igual ao balão sendo inchado, ou seja, uma forma esférica. Mas ele não se propaga de forma linear, tipo nesses 340 metros em 1 segundo, você não vai fazendo e ele enche. Ele vai se propagar, então, usando compressões e rarefações de ar, certo? O ar vai ser comprimido e descomprimido, ou rarefeito. Nessa imagem que vocês estão vendo aí agora, vocês conseguem ver o exemplo de um alto-falante e o ar na frente desse alto-falante sendo comprimido e descomprimido. E embaixo uma senoide mostrando essa mesma ideia, ou seja, essa pressão e descompressão do ar sendo representada usando a senoide que a gente tem no nosso programa. Os picos aqui eles também são chamados de cristas. E vocês vão reparar que elas coincidem exatamente com os pontos máximos de compressão do ar e os vales vão coincidir com os pontos máximos de descompressão ou rarefação do ar. Nessa outra imagem, a gente vai ver a mesma ideia, só que com diapasão. O diapasão vai vibrar, ele vai vibrar o ar, certo? Comprimir e descomprimir o ar. E isso pode ser representado graficamente pela senoide. Mesma senoide usada no programa e mesma senoide do exemplo anterior. Agora vamos tomar o nosso balão como exemplo. Cada vez que você assopra, o ar lá dentro é comprimido. E cada vez que você vai respirar para tomar fôlego, o ar é descomprimido. E agora você fizesse esse movimento de assoprar e respirar 440 vezes por segundo. Isso quer dizer então que você está repetindo esse ciclo 440 vezes, ou seja, 440 Hz. Então é a mesma coisa da frequência do som de 440 Hz. E imagina que esse balão crescesse, com você assoprando ele crescesse 340 metros no tempo de 1 segundo. É exatamente isso que acontece com o som. Quando você está ouvindo, esse som está saindo da caixa de som, fazendo compressão e rarefação do ar e andando a 340 metros por segundo. Esse exemplo de compressão e descompressão que eu dei agora foi no caso da senoide, certo? De uma onda pura. Já de ondas complexas como a da guitarra, por exemplo, vocês têm que reparar que ela é um pouco diferente da senoide, mas a compressão e descompressão do ar vai seguir a mesma ideia. Por exemplo, na guitarra aqui, ele vai ter uma descompressão primeiro, grande relativo com o resto, depois ele vai ter uma compressão grande também comparando com o resto da onda e vai ter mini compressões e descompressões do ar no decorrer de um ciclo. Então é assim que as ondas sonoras funcionam ao nosso redor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha clareado as ideias sobre esses conceitos físicos para vocês. Qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários
E não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Aquele abraço gostoso e fui!